Então vamos lá, multiplicação. Multiplicação, gente, existem várias definições e tal, vários conceitos. Nenhum deles fecha o conceito de multiplicação. Tem gente que fala que multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Por exemplo, 5 mais 5 mais 5 mais 5. É uma soma de parcelas iguais. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Isso aqui, na verdade, é 4 vezes o 5. Não está errado, está certo. A multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Mas e se eu pensar em 0,3 vezes 0,7? Já não posso usar essa definição. Se eu pensar, por exemplo, lá num conteúdo que a gente vai aprender chamado análise combinatória, onde tu está num ponto A e tem 3 caminhos a seguir para chegar no ponto B. E do ponto B, tu tem mais 2 caminhos para chegar no ponto C. Como eu resolvo isso aqui? Usando uma coisa chamada princípio fundamental da contagem. Essas 3 opções e essas 2 te dão 6 possibilidades de sair do A e chegar no C. 6 por quê, professor? 3 vezes 2. Não é uma soma, não é simplesmente a resposta, né? A maneira de interpretar a solução. Então, como eu disse, existem várias definições para a operação multiplicação. Nenhuma delas fecha totalmente a discussão. O que a gente pode dizer para vocês, e é bem importante lembrar, é que cada parte da multiplicação é um fator. Cada partezinha é um fator. E a resposta que a gente vai obter é o produto. Hoje eu me propus a passar para vocês algumas operações para que vocês pensem naquelas coisas que a gente faz automático. E a conta de multiplicação, a continha de vezes, o algoritmo dela, ele é cruel. Porque a gente faz, acerta, mas não sabe por quê. Olha só, lembra do algoritmo, né? Algoritmo é uma sequência de etapas para tu chegar num resultado. O algoritmo da multiplicação manda que tu escreva um número em cima do outro e comece a multiplicar de trás para frente. Aí tu vai lá e faz assim, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Perfeito. E agora, uns aprenderam a fazer um zero aqui, outros a botar um mais, outros colocam um asterisco aqui nesse espaço, outros botam um triângulo, outros botam um risquinho. Eu aprendi a colocar um mais aqui. E aí, depois de fazer 3 vezes 5 e 3 vezes 1, tu vai para o 7. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 1, 7, mais 3, 10. E aí tu soma tudo. 5, 9, 0, 1. 15 vezes 73, 1095, perfeito. Tenho certeza que 99,9% de quem está nos acompanhando entende e faz isso aqui já a vida inteira, né? Hoje eu quero que vocês pensem por 3 segundos nisso aqui. Por que esse sinal? Seja qual for o sinal. Se vocês botam mais um zero, um asterisco, ou não botam nada, deixam em branco, por que esse sinal ou esse espaço fica aqui? Tem muito a ver com a historinha de ontem, do amiguinho de 10 dedos que vai emprestando o dedo para o colega. Vou contar até 3 para vocês pensarem. 1, 2, 3. Pensaram? Bom, quem pensou, resolveu a tarefa. A tarefa era pensar no porquê. Não é difícil, pelo contrário, é muito simples. Só que é frustrante saber que poucos de vocês pensaram nisso e, pior ainda, poucos de vocês ouviram o porquê desse espaço. Tem esse espaço, vocês vão continuar fazendo, mas é interessante saber por quê. E olha como é simples, gente. Por que não nos contam isso antes? Por que, às vezes, a gente segue o baile, vai embora e ninguém nunca diz isso pra gente, né? 15 vezes 73. Vou refazer, de propósito, o mesmo exemplo, para que vocês não fiquem tão preocupados com a resposta, e sim preocupados com o processo que a gente está fazendo aqui. Peguei 2 números pequenos, o 15, que é uma
uma dezena e uma unidade, uma dezena e uma unidade, para a gente entender bem no exemplinho pequeno, depois a gente leva para o grande, que é a mesma coisa. Por que a gente começa, e aí lá vou eu de novo, né? Da direita para a esquerda. Várias contas, quase todas, a gente faz da direita para a esquerda, né? Por que isso? Lembra? Porque a gente começa nas unidades e vai agrupando as unidades, e quando tem mais do que 9 unidades, tu joga para a dezena. Tem mais do que 9 dezenas? Joga para a centena. Tem mais do que 9 centenas? Joga para a unidade de milhar. E aí vai agrupando e vai jogando para a esquerda. E vai jogando para a esquerda até não ter mais aonde jogar, que é a hora que terminou a conta. Por isso a gente começa lá na direita. E aí eu vou fazer assim, ó, 3 vezes 5. Eu tenho 3 unidades, 5 vezes. 3 vezes 5. Olha o que eu estou falando. 3 vezes o 5. Eu tenho 3 vezes o 5. E o 5 é unidade. Então eu tenho 5, 10, 15 unidades. Esse 15 unidades, eu não consigo representar aqui no espaço da unidade. Por quê? Nosso sistema é decimal, só vai até o 9, do 0 ao 9. Quando eu passo do 9, eu preciso jogar as unidades que estão a mais lá para as dezenas. E aí pensa, 3 vezes 5 é 15. O que é o 15? 15 são 10 mais 5. Uma dezena mais 5 unidades. Essas 5 unidades eu escrevo aqui. E essa uma dezena que está faltando, vai 1. Esse 1, olha, deixou a coluna das unidades e pulou para a coluna das dezenas. Eu tenho aqui uma dezena. Uma dezena. Os 10 que deveriam estar aqui. Porque a gente não pode escrever assim, né? 15 vezes 73. 3 vezes 5, 15. Não posso escrever o 15 aqui. Por quê, professor? Porque o nosso sistema é decimal. Vai do 0 ao 9. Quando eu for escrever o 10, eu preciso fazer a troca dos dedinhos. Quem viu a aula de ontem lembra dos dedinhos, né? Quem não viu, dá uma espiada, é bem no comecinho da aula. E aí, a primeira parte está feita. E é por isso que a gente fala, vai 1. 3 vezes 5, 15. Vai 1. Esse vai 1, na verdade, do 15 é a dezena. Vai uma dezena lá, ó. Tá vendo? Eu deixei a coluna da unidade e estou lá na coluna da dezena. E agora o que eu faço? Continuo multiplicando as 3 unidades por uma dezena. 3 vezes uma dezena, 3 vezes uma dezena dá 30. Só que 3 vezes 1 dá 30. Mas eu tenho essa uma unidade que eu acabei de ganhar quando eu multipliquei o 3 vezes 5. Eu tenho uma dezena aqui. Então eu vou ter 3 vezes 1, 3. Mais a dezena que estava lá, 4. Daí vem este 4. E é por isso que no meio da multiplicação tu faz 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Por que tu multiplica e soma? Tu multiplica porque esses dois números estão se multiplicando e esse 1 é a dezena que tu ganhou de lá. 45. E agora vem a resposta desse cara aqui. Ó. Por que vai esse sinal aqui? Olha só, eu tenho 7 e esse 7 está ocupando a coluna das dezenas. Então eu tenho 7 dezenas aqui. 7 dezenas vezes o 5. 7 vezes 5 vai dar 35, mas não são 35 unidades. São 35 dezenas. 35 dezenas porque eu tenho 7 dezenas aqui, ó, se multiplicando. É como se eu estivesse fazendo 70 vezes 5. Mas eu estou usando o valor posicional do 7. 7 vezes 5 vai dar 35. Lembrem-se, 35 dezenas. Como é que eu represento dezena? Na coluna da unidade? Não. Dezena eu represento na coluna da dezena, que é a segunda coluna. Então, 7 vezes 5, 35. Só que eu não posso botar 35 aqui. Mesma história do 15. Eu tinha que jogar 1 para lá e botar o 5. Agora eu estou falando com o 35. 3 dezenas e 5 unidades. Na verdade, 3 centenas e 5 dezenas. É o mesmo raciocínio, mas na coluna da dezena. Então, 7 vezes 5, 35 dezenas. O que eu vou fazer, cara? 5 dezenas eu boto aqui. Se eu colocasse esse 5 aqui, ó, do 35, eu estaria colocando 5 unidades. E está errado? Eu estou botando 5 dezenas.
E o que fazer com aquele 3? Aquele 3 vai virar centena. Então, joga ele lá para cima. Mesma história. E aí, quando tu entende por que tu deixa esse espaço, aí, tu vai botar 0, asterisco, quer fazer um coração. Hoje está pertinho aí do Dia da Mulher. Vou fazer um coraçãozinho de vermelho. De vermelho não, vou fazer de azul, que é a cor mais bonita do mundo. Coração de azul. Em homenagem às mães, as mulheres gremistas desse mundo todo que tem por aí. Entende que tanto faz o símbolo que tu bota aqui, se tu entende que isso aqui são 5 dezenas, então já era. Agora faz sentido aquele mais que eu botei a vida inteira, aquele 0 que tu botou a vida inteira, aquele asterisco que tu botava, aquele triangulinho que o professor mandava botar, tinha uns que mandavam fazer estrelinha. O símbolo é o de menos. Eles mandavam botar 700 símbolos aqui, mas não diziam por que a gente estava botando aquilo. Então agora a gente entende o algoritmo. E aí segue o baile. 7 vezes 1, 7, mais 3. 7 vezes 1, porque eu estou multiplicando, né? 7 dezenas vezes 1 dezena. E somo com as 3 que vieram de lá. 7 vezes 1, 7, mais 3, o 10. E agora eu somo. 5, 9, 0 e 1. É isso. 1095. Só isso, gente. Só entendendo o sistema decimal. Ah, mas nunca vão perguntar no Enem por que tem esse espaço. Não vão te perguntar por que tem esse espaço. Mas eles vão te botar lá uma questão, vão pendurar umas pedrinhas numa cordinha e vão perguntar que número está representado aqui. Caiu uns 2 anos atrás. Se o cara não entende o sistema decimal posicional, não acerta a questão. E vocês não têm noção de qual foi o índice de erro dessa questão. Eu não lembro os números certinho, mas assim, muita gente errando, 60% das pessoas errando uma questão fácil. Por quê? Talvez porque nunca tinham pensado nisso. Porque se tivessem pensado nisso, não erravam a questão, que é fácil. Uma questão só de habilidade, bem tranquila.